Boa tarde, então, a todas e todos. Eu vou tentar, na medida do possível, me manter na leitura de um texto que eu preparei para não ultrapassar o tempo e tentar manter a coesão com os colegas. Bom, é incontornável iniciar essa fala sem que, de pronto, eu destaque a relevância de um evento que se propõe resistir na história e na teoria, ser coordenado por mulheres, professoras e pesquisadoras. Temos aqui, certamente, um indício de que, se a falência do Estado democrático de direito, se a tentativa insistente de arrefecer a resistência da prática docente no chão da sala de aula, se a tentativa insistente de usurpação do mínimo constitucional aos sujeitos marginais, invisíveis e desviantes da norma social tida como normal, na acepção Foucaultiana, tem classe e gênero, a resistência também os tem. Dito isso, e agradecendo a acolhida das professoras Silmara e Ercília, dessa minha fala como parte do conjunto das discussões propostas nesse simpósio, eu gostaria de situá-la num solo epistemológico específico, paradoxalmente conhecido e politicamente delimitado, enquanto campo de saber difuso que é a análise do discurso no Brasil. Me refiro em específico às teorizações a partir das quais sistematizo a prática de escuta dos discursos orientada pela analítica conhecida como arqueológica, genealógica e ética, advinda e que se escreve a partir do legado de Michel Foucault, e que, por favor, pode passar, é assumida há mais de uma década pelo GEDUEM, Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM, liderado pela professora doutora Ismara Tasso, que a todos e todas saúda e que respeitosamente se desculpa pela não presença, dada aí as necessárias urgências institucionais que as convoca para outros compromissos. Tais alertas me importam na medida em que me permite tracejar um percurso reflexivo acerca do tema que à frente anuncio, instituindo um modo de olhar, um acento epistemológico, uma consequência teórica no ato simbólico de, na diferença epistêmica, resistirmos juntos na teoria. Essas coordenadas tornam-se caras, pois ainda que afetado pelas feridas deixadas pelo acontecimento factual, como o título dessa proposta já denunciou, pode passar, por favor, interessa-me hoje retomar o contexto do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2 de setembro de 2018. Nas palavras de Cecília Garcia, registradas pelo portal UOL, cito: as chamas devoraram quase 20 milhões de artefatos da construção bicentenária, reduzindo a cinzas espécimes botânicas e zoológicas, ossadas de titânicos dinossauros e também inventários únicos da cultura de populações indígenas e africanas originárias. A irreparabilidade dessa perda me provocou, visto meu profundo interesse há um pouco mais de meia década em entender a dinâmica dos discursos circunscritos à produção, guarda e divulgação e, portanto, institucionalização dos bens culturais no Brasil. Tal provocação engendrou aí a configuração do meu projeto de tese em andamento, por favor, pode passar, cujo recorte trazido para a discussão tem o objetivo de refletir acerca do Estatuto do Esquecimento nas demandas políticos-sociais de constituição e reconstituição do acervo do Museu Nacional após o incêndio que o destruiu por completo. Pode passar. Ante essas condições, eu pergunto, qual é a função do esquecimento na constituição das medidas de restituição e instituição da memória material, social e discursiva que comporão os modos de representação desse novo museu? Meu interesse sobre a noção de esquecimento emana na e da repetição de uma série de imagens e notícias veiculadas, especialmente no campo midiático digital, acerca desse desastre. Aí passa devagar, por favor, os próximos 3 slides. Essas são frames de algumas imagens que circularam com um pouco mais de alcance na mídia nos últimos 2 meses. Pode passar. E esses são alguns recortes rápidos, especialmente de mídias digitais, que também aí circularam e foram rebombadas aí pelas redes sociais, especialmente no Facebook e no Twitter. Pode passar. Aí. Numa tensa e talvez intensa relação de coexistência enunciativa,
O jogo entre lembrar, reconstruir, esquecer, ser esquecido e perder pareciam se articular, ainda que contraditoriamente, em enunciados revigorados pelo acontecimento de nível factual e discursivo, de modo a se conjugarem na espessura quente das chamas, sublimando para a lei de constituição do arquivo discursivo sobre a produção material dos bens culturais que se mantinham sob a guarda do referido museu, e que agora, pode passar, por favor, se misturam no funcionamento de um dispositivo biopolítico, na acepção Foucaultiana, que atingem as engrenagens discursivas, institucionais, de saber e de poder, que mobilizam as ações de constituição e reconstituição da memória, a partir de práticas que encontram nos registros de estranhos ao universo museológico as condições de possibilidade da inscrição da memória na materialidade fotográfica, cujo efeito é o isto foi do espólio cultural consumido pelas chamas. Então, uma das primeiras tentativas, inclusive na própria noite do incêndio, foi convocar a população a enviar ou a contribuir com a reprodução, com a renovação do acervo do Museu Nacional, a partir de fotografias tiradas por esses usuários. Então, a despeito de um conjunto de práticas institucionais que, durante 200 anos, permitiram a conjugação desse espólio cultural representativo, não só da produção cultural, mas especialmente da produção científica, produzida no Brasil e que estava sob a guarda do Museu Nacional, esperava-se que todo esse espólio pudesse ser reproduzido a partir de técnicas práticas produzidas por sujeitos ordinários. Especificando como escopo teórico as teorizações de Michel Foucault, pode passar por gentileza, tomam de empréstimo, ainda que em chamuscas, a noção de esquecimento proposto por Hieronyme e Milner, cuja composição de sentidos me permitem chegar à consideração de que, e eu os cito, pode passar, fala-se, é verdade, de esquecimento em geral, mas é preciso supor esse esquecimento como um real singular, de modo que um sujeito tenha encontrado. É preciso que esse real esteja na forma do acontecimento enquanto real. E pode passar. Em nosso mundo, já não se trata mais da questão da decadência da memória coletiva e do declínio da consciência do passado, mas sim da violação brutal daquilo que a memória pode ainda conservar, da mentira deliberada, visando a distorção de fontes e arquivos, da invenção de passados restituídos e míticos a serviço dos poderes da escuridão. Então, trabalhando a noção de esquecimento enquanto dispositivo teórico-analítico em deslocamento, eu focalizo dois funcionamentos constitutivos da discursividade em questão. Pode passar, por favor. De um lado, a de uma memória que eu estou chamando aqui de biocultural, fundada na capacidade cognitiva, a mnemônica, fundada na experiência democrática, e esse democrático aqui aspiado, de acesso aos bens culturais alocados no museu antes de sua destruição, cujo efeito na proliferação dos discursos é o de materializar o recorte do possível a ter sido fotografado, face ao domínio do esquecimento como fundante do estado metonímico da lembrança. De outro, a experiência democrática de coparticipação, na reconstrução do museu, uma desmaterializada na não presença do objeto cultural concreto, fundado na concretude do acontecimento factual desse incêndio. Pode passar. Assim, discursivamente, eu compreendo que as chamas, ao consumirem a parte material e visível dessa memória, para além de comoverem aqueles que na arte e nas ciências mitigam as dores do tempo presente, abriu espaço para a intersecção do esquecimento enquanto elemento regulador do que pode ou não se tornar memorável pelo viés do olhar do espectador comum que, de uma visita ao museu, registra apenas aquilo que aos olhos lhe chama a atenção. Pode passar. Nesse caminho, que é bastante germinal, nessas reflexões inconclusas, tateadas ainda no calor dessa fumaça tóxica, mnemônica, de um presente histórico, pode passar, a reflexão aponta para o fato de as ações de reconstituição da memória do museu, a reformulação da materialidade museológica, a curadoria, a institucionalidade dos objetos e práticas, se inscreverem na ordem do ordinário ao campo do registro fotográfico.
se inscrevem no crestar da memória não institucionalizada, cuja potência era da ordem da lembrança e não da memória. Portanto, nos parece, ainda que apressadamente, conhecimento. Talvez seja por isso que o punctum dessa nova cadeia de memória que se estabelece me leva a cogitar se tratar do que chama aqui, nessa fala, de efeito fênix. Ou seja, trata-se de um efeito discursivo no qual a memória institucional que se esfacela nas cinzas se reconstrói na e dá sua própria virtualidade. Digo talvez porque as questões aqui ateadas levantam em vapores a minha convicção. Motivo pelo qual, ao invés de concluir com algumas definições, eu prefiro encerrar com mais duas perguntas. O que quer a memória nos fazer lembrar e o que faz a memória para nos impelir a esquecer? Pode passar. Mais um. É isso. Muito obrigado.